A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma EBD abençoada nesse domingo. E hoje o time está reforçado. Vocês já viram que eu estou aqui com essas irmãs maravilhosas, com quem eu tenho a honra de dividir a liderança do Departamento de Mulheres aqui da ADME, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Vou deixar que as próprias irmãs se apresentem antes da gente dar início a essa lição. Aqui à minha direita, a irmã Miriam. Irmã Miriam, maravilhosa, esposa do nosso pastor Evander. Aqui nós temos a nossa irmã querida Elizabeth, esposa do pastor Gideão. E por fim, não menos importante, Irmã Elisete, esposa do diácono Elias. Glória a Deus. Essas irmãs são irmãs crentes, irmãs piedosas, com quem eu tenho a alegria. E eu posso dizer que é muito fácil a gente admirar pessoas de longe, não é verdade? Mas admirar pessoas com quem você caminha de perto, muitas vezes você conhece e elas também conhecem das suas fraquezas. Isso é lindo quando eu vejo quanto elas são irmãs santas que têm buscado em Deus e como eu cresço ao lado de vocês, irmãs, como eu aprendo. Inclusive, hoje, na lição, nós também vamos abordar isso. Como é bom nós termos pessoa com quem nós podemos ser quem somos, para sermos ajudados, edificados, exortados. E isso é uma riqueza. Amém. Eu considero isso uma riqueza. Não sou digna de estar aqui nessa mesa com essas mestras, mas o Senhor sonhou assim, não é? Amém. As novas e aprendendo, e eu aprendo muito com a vida das irmãs, tenho certeza. Então, você que chegou na ADME recentemente e ainda não conhece, não viu todas juntas, talvez, as lideranças do departamento feminino, nós estamos aqui hoje, ó, todas com a nossa camisa do ministério, ó, mulheres da ADME. E é uma honra, não é verdade, meninas? É verdade, é uma honra. Podemos estar aqui juntas. Amém, é uma honra também estar com a nossa líder, master, né? Juntamente com a irmã Miriam, a irmã Elisete, nós compomos, né, a união feminina, né, as mulheres da nossa Marcas do Evangelho. Que bênção, amém. É um prazer. Glória amém. A Deus. E hoje, irmãs, antes da gente entrar aqui, eu vou pedir para você, já que está aí, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, porque você pode ser um missionário sentado aí na sua cadeira. Então, amém. Você também que não enviou seu relatório para a sua respectiva classe, que é aqui da ADME, faça isso se você esqueceu e ajude a EBD a ter 100% de presença em nome de Jesus. Amém. E hoje eu estou sabendo que é um dia muito especial, hein, meninas? É verdade. Um dia que nós agradecemos a Deus por algo muito especial. Irmã Miriam, fala pra gente. Olha, se você deu uma olhada na lição, ela deu uma dica pra gente, né? Ó, vamos ver. Tá dizendo aqui que no segundo domingo do mês de junho é o dia do pastor. E hoje nós estamos aqui para parabenizar todos os pastores da nossa igreja, nosso pastor Jário, pastor Jefferson e os demais pastores, o meu esposo, o pastor Evander. Pastor Gideão, parabéns. Amém. E todos os pastores da nossa igreja se sintam abraçados por todos nós. Glória amém. A Deus, irmãs. E nós somos muito abençoados, que nós temos pastores abençoados, né? Glória a Deus. Pastor Jairo, pastor Jefferson. Sim. E todos os demais pastores que compõem aqui o corpo de pastores dessa igreja são bênçãos em nossas vidas, não é verdade? E agora nós vamos orar, então. Irmã Elizabeth vai estar orando para a gente iniciar essa lição. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta grande oportunidade de estarmos aqui, Pai, para compartilharmos uma tão importante missão que é a Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos agora, nesta manhã, aprender mais uma porção da Tua Palavra e colocarmos em prática para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. 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 E agora nós vamos chamar um quadro muito especial, Família Firmada na Palavra. Vamos ouvir então essa família. Amanda, roda aí pra gente essa família linda aí que vai ler a leitura bíblica em classe para nós. A paz do Senhor! Glória a Deus, estamos aqui nesta manhã para o quadro Família Firmada na Palavra. Glória a Deus. Nós somos da família Soares e estamos aqui para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. E se você reparar, estamos aqui com as camisas Marcas Kids. Olha aqui, exatamente. Até a Apolo também está com a camisa Marcas Kids. Estávamos em gravação, né, tio Bruno? Isso, e você sabe por quê? Tio Bruno no Marcas Kids. Sabe por que estamos aqui no Família Firmados para a Palavra com a camisa Marcas Kids?
Você imagina por quê? Porque em breve temos novidade para o Ministério Infantil. Glória O a pastor Deus. Jairo, assim com a equipe do Ministério Infantil, está reformulando todo o currículo educacional cristão das nossas crianças. E em Glória breve a nós Deus. teremos novidades que farão nossas crianças crescerem e crescerem firmadas na palavra Na do palavra, Senhor. glória a Deus. Então vamos lá para a nossa leitura. Vamos sim, vamos fazer então a leitura do nosso texto áureo de hoje. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. Paulo vai fazer a leitura da verdade prática. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Glória a Deus. Isso. E a nossa leitura de hoje, bíblica em classe, está em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por esse quadro maravilhoso, essa família linda aí. Você também que tem vontade de participar com a sua família, você pode mandar uma mensagem aí para a Amandinha, para o Lucas e participar desse quadro lindo aí, famílias efetivamente participando da nossa EBD. Amém? Amém. E hoje é a nossa lição de número 11. Gente, que privilégio. Esse trimestre, o Senhor usando a nossa revista da EBD para alertar as famílias de tantas artimanhas, estratégias malignas para as famílias e para que nós possamos nos preparar, o Senhor usando aí os pastores, lideranças, quantos professores que nos antecederam em missões maravilhosas, em que nós fomos alertados sobre quantas ciladas e sutilezas dessas armadilhas contra as famílias. O diabo, a gente sabe, tem uma sede enorme para destruir as famílias que compõem aí essa base da igreja. Famílias fracas serão uma igreja fraca também. Então, o reflexo da igreja é as nossas casas. Se as nossas casas estão em crise, a igreja também está em crise, não é verdade? A igreja é um organismo vivo, composto das famílias que amam a Deus, que se entregam a Deus, mas o diabo, nosso inimigo, está em derredor, bramando, procurando quem possa tragar. Eu digo que o diabo não tem um livro para falar das estratégias dele, mas Deus deixou registrado, não é verdade? Amém. E hoje, irmã Elizabeth, a gente vai falar de uma armadilha que é muito comum, que é uma das mais usadas por Satanás, que tem minado as famílias. Qual é essa armadilha que nós temos visto? Prejuízo da mentira nas famílias. Meu Deus. É o prejuízo que isso traz. E a irmã Miriam trouxe aí para nós a definição dessa palavra. Amém. Mentira. Eu estava estudando a lição e eu queria expandir essa parte onde fala sobre a mentira. O que é a mentira? A mentira ela já é o engano, né? Ela é falsidade, é ludibriar as pessoas. Mentir é falar como se fosse verdade, algo que não é. Não é mesmo? É forte isso, não é verdade? É muito profundo e isso tem acontecido em meio aos nossos dias, ao passar dos dias. Nós vemos isso acontecendo em várias partes da nossa vida, em várias na sociedade, nas redes sociais.
E é uma das coisas que tem uma preocupação para cada família. Então, essa lição hoje ela veio para nos alertar. É verdade. E a mentira, é preciso que a gente comece já dizendo, né, meninas, que Deus odeia a mentira. A mentira, a gente sabe que Jesus vai deixar muito claro lá em João 8:44, né? Sim. Quando ele vai alertar e dizer aí aos líderes hipócritas, né? Aos religiosos, não é? Ele vai dizer: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, só para a gente estabelecer aqui esse fundamento para a gente começar, o diabo é o pai da mentira. Toda mentira nasce da nossa carnalidade, não é verdade? E o diabo sempre vai favorecer. Todo pecado, Tiago 1, né, vai trazer isso com muita clareza também, quando ele diz que ninguém diga que de Deus sou tentado. Porque Deus prova, o justo prova, mas tentação para o pecado não provém de Deus. E ele continua, né? Mas vós, ou seja, nós, somos tentados quando nós somos atraídos e enganados, engodados pela nossa própria concupiscência. Então, a mentira nasce da nossa carnalidade. Deus abomina os lábios mentirosos. Deus ama a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Jesus é a verdade, enquanto a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, o diabo é pai da mentira. No entanto, quem mente é filho do diabo. Meu Deus, é o que Olha Jesus que disse. terrível, E é né? verdade, Renata, que a gente não se atenta muito para esse peso, né, desse pecado, e a gente passa a conviver com essa noção de mentira de uma maneira assim muito natural. Quer ver um exemplo? O exemplo quando a gente está com uma amiga, aí a amiga se veste lá muito bem, né, do jeito dela. Ela chega para você e pergunta: e aí, você gostou? Nossa, amiga, você tá linda. Mas a amiga não estava tão aqui daquele jeito que ela gostaria de estar. Mas a gente está vendo que não estava, mas a gente está falando: nossa, tá linda. E a gente tá muito Sutileza. Mas é uma mentira ludibriada, É. né? Ou então, quando uma criança pergunta, às vezes a gente vai levar a criança para tomar uma vacina, uma injeção. Vai doer, mãe? Não, não vai doer. Então, a gente começa a conviver com essa natureza da mentira de forma que ela passa a ser natural na vida da gente, nas pequenas coisas. Né? A sutileza, não A é? sutileza, chamadas mentiras brancas, né? Que algumas pessoas falam, né? Então, se a gente, como cristão, não começar a tentar nas pequenas raposas que vão minando a nossa vida espiritual, a gente vai acabando se adaptando com as grandes mentiras de uma forma natural também. Muito verdade, Né? isso. E como é comum mesmo, a gente quando se percebe, você nem imaginou que já estava entrando naquele comportamento de mentira, De não é verdade? mentira. Esse ciclo vicioso. E é tão interessante isso que tem até o dia da mentira. Meu Deus. Dia da O mentira. dia do da engano. mentira, o Meu dia do Deus engano. do E céu. muitas pessoas brincam com isso. Até os cristãos, às vezes, preparam, né, uma brincadeira. charadinha. Uma charadinha, uma brincadeirinha. Falam, brincadeira. Misericórdia. Né? Essa é a realidade. E a leitura bíblica em classe hoje, irmã Elizabeth, ela trouxe um caso muito conhecido. Ananias e Safira. Quem Qual a não história conhece, deles? né? E o que a gente pode aí tirar, irmã Elizabeth, sobre a história narrada na leitura bíblica em classe aí, para que os irmãos, né, que tenham certeza que já leram, ouviram os irmãos ler, sobre essa história que é o fundamento da nossa lição de hoje. Então, a igreja passava, né, por um grande avivamento naquele tempo, né? E os irmãos se comoviam em vender as suas posses, as suas propriedades para compartilhar e colocar aos pés dos apóstolos. E esse casal, né, na intenção de fazer a mesma coisa, né, colocaram e fizeram, e só que na hora de prestar contas, Meu Deus. que terrível. Né? Não foram fiéis. O engano, Satanás plantou no coração, porque começou lá no coração, né? A intenção de fazer algo que não estava compatível com a realidade da igreja naquele tempo. Que forte. É muito forte. E trouxe um grande prejuízo que nós vemos nesse capítulo, né, 5 de Atos. E a lição vai trazer para nós esse prejuízo, porque é a família.
a família sanguínea e a família cristã também. Exatamente. Né? Um pecado na família que redundou lá na igreja primitiva. Uma grande tragédia. Né? Uma grande tragédia. Fala-nos, irmã Elisete, para nós, irmã Elisete Castro, um pouquinho desse contexto, né? Como que essa tragédia repercutiu na família de Ananias e Safira e também na igreja? A gente vê que o relato da história, ela não mostra quantos filhos Ananias e Safira tinha, né? Nem fala se tinha filhos. Mas independente se ele tinha ou não tinha, né? A gente vê o contexto que quem promoveu isso no coração da igreja foi o Espírito Santo. Porque tanto é que Pedro fala que você não mentiu a nenhum homem, você mentiu ao Espírito Santo, né? Então, tudo que o Espírito Santo, às vezes, desenvolve no coração da igreja para ser executado, né? Algumas pessoas, por benefício próprio, às vezes até querendo aproveitar de certas situações, também se encaixa nesse perfil de Ananias e Safira. Se autopromover diante de uma coisa que foi Deus que se levantou, mas ele quer se promover à custa do outro, como Ananias quis se promover à custa de Barnabé. Meu Deus. Né? Porque foi através da atitude de Barnabé, né, que ele talvez surgiu nele, então, aquela autopromoção de querer também ser visto como um bom homem, né, caridoso, piedoso, né? Só que o coração dele não estava preparado para aquilo. Né? Não estava. E como ele não estava brincando com o homem, ele estava brincando com o próprio Deus, ele recebeu a devida sentença. Né? Meu Deus, então quer dizer que nós temos dois opostos. Você vê que no capítulo 4, a gente vê a igreja lutando contra o Sinédrio, que era uma ameaça externa. No capítulo 5, você já vê a igreja, o Satanás usando uma ameaça interna, porque ele percebeu que o ataque externo à igreja, ao invés, irmã Miriam, de estar atrapalhando a igreja, mais a igreja orava, mais a igreja buscava, mais a igreja consagrava quando a ameaça era externa. Então, Satanás viu que não adiantava tanto, embora ele continuasse perseguindo, ele viu que era muito forte tentar perseguir a igreja na parte interna, internamente, fazendo seus próprios membros expor a igreja a escândalo. Porque quando a mentira, ou quando um membro da igreja cai em descrédito, a igreja em si, ela é atingida, né? Também. Então, só para a gente estabelecer, havia dois opostos. O capítulo 4, sequência o capítulo 5, esse mais é para dizer que havia um homem cujo significado do nome era filho do encorajamento, filho da consolação, Barnabé, um homem que desprendido, com coração voluntário, né, que foi lá e depositou tudo. Ao contrário dele, irmã Miriam, o que houve no coração de Ananias? O que houve foi a raiz de pecado, né? E amor ao dinheiro. Nós vemos ali que ele também gostaria de ter elogios, assim como ele viu o Barnabé entregar aquilo para os apóstolos, e ele queria fazer para se aparecer. E olha o pecado que ele cometeu, de ganância, né? Ele queria tudo para si e depois acabou perdendo a sua própria vida. É interessante que na Bíblia, muitas vezes, os nomes têm a ver com o próprio caráter das pessoas. E aqui, né, Deus, como o pastor Jairo diz, ele sabe ser irônico quando ele quer ser, né? Porque enquanto Barnabé viveu o que era seu nome e de forma desprendida entregou tudo diante do Senhor, a fim de sanar as necessidades dos mais necessitados, para que não houvesse entre eles crentes padecendo necessidade, Barnabé queria os elogios, a glória de ser um homem piedoso, ou seja, ele queria atrair para si a espiritualidade de Barnabé, mas não queria ter a entrega de Barnabé. Barnabé, cheio do Espírito Santo. E, curiosamente, o nome mesmo, Ananias, significa Deus é clemente, Deus é misericordioso. Como ele não viveu isso em vida, o seu fim foi o próprio resultado do que ele não conseguiu viver, do que era o seu nome. A própria também, Safira. Seu nome significa linda, bela. Mas por dentro, essa mulher, a Bíblia fala que enganosa é a aparência, vã é a formosura. Provérbios vai dizer, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E, irmã Elisete, você acha que a mulher, você veja, a história mostra muito isso, eles chegaram lá em conluio.
O marido chegou primeiro, ninguém era obrigado a dar. Era uma liberalidade do coração, havia um mover do espírito para isso. Mas então, se não era obrigado, por que eles retiveram isso, não é, de forma ardilosa, querendo aí se promover através disso? E qual o papel que essa mulher teve apoiando o marido? Bom, Renata, eu vejo assim, o papel da mulher na vida do homem, eu acho que ele é fundamental tanto para o sucesso quanto para o fracasso, né? Então, quando a Bíblia se dirige à mulher para dizer que ela edifica, é porque realmente a mulher ela precisa edificar a casa com relação até mesmo a coordenar certas posturas que os homens têm. Né? Muitas das vezes, os nossos maridos, eles, como eles são gerados assim, a mente voltadas não só um pouco distante da emoção, e a mulher tem esse sentido de observar determinadas coisas que os homens não observam. Então, Deus deu esse dom, esse talento para a mulher para observar coisas que os homens não observam. Muitas das vezes, até mesmo os nossos maridos, eles, de alguma forma, eles... da própria natureza, é óbvio, da conquista, né, da projeção, de promover o melhor para dentro de casa, eles vão querer tomar determinadas alternativas para sair com sucesso mais rápido, né? E não se colocar na posição de esperar o tempo certo, né? O imediatismo, né, de querer muito rápido, né, as resoluções dos problemas. E eu vejo que a mulher sábia, quando ela é espiritual e quando ela ora, ela consegue enxergar coisas que os homens não veem. Né? E às vezes os homens eles vêm com atalhos para tentar resolver determinadas coisas, né? Então eu vejo que a mulher, se Safira fosse uma mulher espiritual, talvez ela tinha mudado o pensamento, ajudado o marido. Olha, eu acho que não vai ser bom isso. Né? Está errado, né? Está errado isso. A gente pode usar essa alternativa, né? Ou então agir com honestidade, né? Eu tentei uma experiência, né, muito interessante, que uma determinada vez o meu marido ele foi curado de uma enfermidade. O Elias foi curado de uma enfermidade em um determinado tempo e ele sentiu no coração de fazer uma doação para a obra missionária, né? Então nós tínhamos o veículo, então ele doou aquele veículo, mas ele não doou por conta própria, ele veio até mim. Falei, amor, o que é nosso é do Senhor. Se você sentiu no coração de doar isso, né, para a obra missionária, que faça. Quem somos nós para ser donos dos nossos bens? Quem nos deu foi Deus, né? Ele pode. Então, Safira, ela poderia ter feito isso. Amor, se a gente dá, o Senhor vai nos retornar ou vai suprir a nossa necessidade, né? Então, a mulher ela tem um papel fundamental no crescimento espiritual do seu marido, né? Então, olha que importância agora nós analisarmos, porque muitas vezes é comum a gente ver, infelizmente, mulheres ou maridos, não é, que acabam, né, colocando panos quentes no pecado um do outro. Não só em relação à mentira. E muitas vezes tem casos que você sabe, né, que um ou outro estão envolvidos, que às vezes era necessário levar até o conhecimento de pastores para que pudesse, que você sabe que eles estão em transgressões muitas vezes graves, mas para proteger, você acaba sendo conivente. E o interessante aqui é a fala, não sei se vocês percebem também, né? É a fala de Pedro, que na verdade é o Espírito Santo falando. Veja, no meio desse mover, o pastor Jairo fala que o jejum é um tempo de maior milagre. Não é isso? De maior atuação, onde os céus estão abertos, mas ele diz, é um tempo em que Satanás também está na cola, vai tentar mesmo. E ele fala, muitas vezes os irmãos dão lugar. Aqui você veja, quando Ananias vem, ele não precisava, mas ele queria desfrutar de uma mesma reputação que Barnabé, quando, na verdade, veja, Barnabé entregou tudo. Ele quis entregar parte para Jesus, que ele diz, né, tudo entregarei. Ou seja, ele não queria entregar tudo, mas queria desfrutar de toda a glória, de toda a reputação diante da igreja primitiva. Quantas vezes, irmãos, se a gente não vigiar, a gente faz isso? Sim. A gente quer promover uma identidade espiritual, um nível de espiritualidade que não condiz com o nosso. E às vezes tem pessoa que trabalha assim, ardentemente para se promover espiritualmente, para mostrar o que não é, para se equiparar com pessoas. Então aqui Ananias, movido por um espírito de inveja, de avareza, o orgulho, ele não precisava fazer, mas veja, sem fazer, ele queria a glória de quem fez. Então olha o perigo da gente adulterar a nossa espiritualidade. É a motivação do coração, né? Que perigo. É a motivação.
do engano, da hipocrisia, Meu da Deus. dissimulação, né, para promover. E aí nós vamos pensar sobre o novo nascimento. E aí? E aí? O novo nascimento. E aí? Tinha? Ananias e Novo Safira, nascimento. tinha um novo nascimento? Tinha um novo nascimento. Estavam realmente convertidos a Deus ou convertidos à situação do engano? Eu vejo eles como simpatizantes do Evangelho, né? Eles iam lá porque era uma coisa muito grande que estava acontecendo e eles queriam fazer parte, mas da forma, do jeito deles. Não era do jeito que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no meio daquela igreja. Era da forma como eles achavam que poderiam. É como se fosse se infiltrar ali e ele fazendo as coisas erradas, ele poderia se aparecer ali no meio deles também, assim como Barnabé. Mas Barnabé foi de coração grato a Deus, como de comunhão com o Espírito Santo de Deus, se doou para a obra de Deus, né, junto com os apóstolos, junto com a igreja. Mas eles não, eles estavam pensando neles mesmos. É verdade. O egoísmo, né? muito Manifestado ali, muito claro. E, irmãs, é como que a gente pode, né, analisar e ver que, infelizmente, nós, mulheres, principalmente, como a irmã Elisete falou, mas os homens também temos que ter cuidado. A gente já sabe que Deus odeia a mentira, mas quantos estão vivendo engano em pequenas coisas? Quantas vezes, no contexto da família, os filhos estão vendo os pais dizer, atendeu o telefone, fala que papai não está em casa. É verdade. Fala que mamãe não estão aqui. Quantas vezes os filhos estão vendo as mães contar um relato para os pais que as crianças presenciaram e viram que não foi aquilo que a mãe está falando? Quantas vezes você compra, fala para o marido que não comprou? Quantas vezes nós usamos, a mulher tem um ardil, então, que o espírito de Jezabel nos ronda muito de perto, né, Tem de irmãs? misericórdia. Meu Deus do céu. Eu falo porque eu já passei e eu lembro que no curso da irmã Jane que eu vi o quanto que nós somos e aquilo ali, uma máscara caiu na minha vida, eu percebi o quanto nós somos e eu me vi ali, meu Deus, a capacidade da gente atrair contexto e mudar situações de acordo com os nossos interesses. Então, veja, se não houver um encontro com o Espírito Santo, nós somos por natureza dissimulados. É verdade. Não é verdade? Faz parte da nossa natureza. Então, quantas vezes nós estamos pregando a mentira no nosso lar? Você pegou isso, amor? Não, não peguei, você pegou. Às vezes você acha que vai evitar uma confusão, você vai nutrindo a mentira. Ou compra alguma coisa e fala outro valor. Outro valor. Né? Mente no valor. Ou, às vezes, uma omissão dolosa, né? Sim. Você omite algo que não poderia ser omitido. E quantas vezes eu falo que nós mulheres somos tentadas nisso, porque a mulher está na gestão, está nas coisas da casa, e se a gente não vigiar, a gente cai nessa transgressão. Maridos que tomam decisões à parte, mente para as mulheres, não conta a verdade ou meias verdades, e o diabo... E aí abre legalidade para Satanás agir no seio da família, né? E Satanás chega, não chega, e amiga? chega. E não demora não, né? Não demora. Não demora. Agora, você acha que hoje acontece o que aconteceu naquele contexto da igreja primitiva? Porque, veja, antigamente, não sei você, mas quando eu era criança, era muito comum a gente chegar na igreja e ver os profetas de Deus marchando até as pessoas e dizendo, eis que eu te digo, tu estás em pecado, estás assim, estás no altar, te conserta. E era algo assim notório, as pessoas tinham medo até de serem expostas, havia um temor. E o texto que a gente leu, né, irmã Elizabeth, fala que houve temor também, sim ou não? No versículo 11 diz que houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meu Deus. É forte. É forte. Agora, irmãs... Então, esse temor, ele deve estar presente em nós hoje. E olha, irmãs, a falta de temor. O arrependimento é algo que só o Espírito Santo pode produzir em alguém. É verdade. E veja, como qualquer pecado, mas a mentira, né, como o Tiago fala, o nascedouro dela já é no engano. O que demonstra a nossa própria natureza caída, né? Paulo vai dizer lá em Timóteo 2, né, que não foi Adão que foi enganado, foi a mulher que caiu em transgressão, acabou também permitindo ali o marido ser enganado. Mas veja, o pecado sempre vai envolver engano, porque o diabo nunca vai nos mostrar o pecado como de fato ele é. Só que o perigo da gente dar o primeiro passo no pecado. Porque às vezes você pecou uma primeira vez, você se viu forçado a falar uma mentira, só que você não se arrependeu daquela mentira ou não confessou,
e uma mentira, um abismo chama o Chama outro. outro mesmo. Quando você percebeu, para se livrar de situações desconfortáveis que você achou que estava até livrando as pessoas de determinado sofrimento, não, se eu falar isso para minha esposa, eu vou trazer um sofrimento, se meu filho souber disso. E você foi se preocupando muito mais com a reputação que você possa ter diante da família, diante dos pastores, diante das pessoas, do que com o que de fato está nu e patente para o Espírito Santo. Então veja, há um risco de todos nós, até os crentes. Ananias e Safira, de certo, não tinha uma transformação real. Mas qualquer crente real que em algum momento da sua vida, não é verdade, der lugar ao diabo, é por isso que o apóstolo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Não mintais uns aos outros. Por quê? Porque a gente sabe que se você entrar no comportamento da mentira, daqui a pouco você se torna dissimulado. A pessoa mente aos outros E a si e mesmo. a si mesma. Ela mesma não se dá conta. Tem pessoa que está tão enveredado no caminho da mentira que ele conta uma história que você pasma e até você acredita que é verdade. É verdade. Ele está acreditando que ele está falando a verdade. Chegou um ponto que ele e a mentira é uma coisa só. É porque, igual Ananias e Safira, não permitiram a ação do Espírito Santo no convencimento do Rejeitaram. pecado, né, e da mentira, do engano. E é assim é conosco também. Nós devemos meditar, mastigar, engolir a palavra de Deus para que o Espírito Santo nos convença do nosso engano, da nossa autojustiça, da nossa autopiedade, de tudo aquilo que o diabo queira colocar nas suas sutilezas, né? Que é o engano, a mentira, como a irmã Elisete colocou, que muitas vezes nas pequenas coisas que nós não consideramos, é aí que vem os ardis de Satanás para nos enganar. Ele é enganador, né? Ele é enganador, Ele é desde o Ele quer princípio. desfazer essa unidade do Espírito na sua vida, né? Ele é por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que vigiar. Vigiar. Todo tempo nós precisamos vigiar. Glória a né? Deus que nesta manhã o Espírito Santo está aqui para nos Aleluia, convencer, glória a Deus. né? Nos convencer da nossa mentira, se porventura o diabo tem nos enganado e busca. A Bíblia fala em Pedro, né? Ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Que o Senhor nos guarde, né? É verdade. Nos E livre. uma coisa tão interessante, Renata, é quando a gente vê que, quando ele fala que ele mentiu ao Espírito Santo, provavelmente o Espírito Santo já o havia prevenido daquilo que ele iria cometer. Só que eu acho interessante o nosso livre-arbítrio, porque o convencimento é do Espírito Santo, mas se converter do caminho no qual nós estamos entrando é conosco. Se eu sei que para a direita vai me levar ao abismo, eu tenho que ir para a esquerda. Então, uma decisão de mudar de comportamento não é do Espírito Santo, é minha. Ele já me convenceu que vai dar ruim. É decisão. Né? Então, aquela atitude que eu vou tomar é errada. Então, se eu não me permitia mudar o meu trajeto, né, a minha decisão de continuar naquele pensamento, porque o pecado, sendo cobiçado, ele gera morte. Né, executado, Sendo ele gera consumado. morte. Então, enquanto ele está na mente, você consegue dominar. Mas depois, quando você pratica, a morte é certa. Muito né? bem. Gênesis 4:7 diz exatamente isso. É. Deus vai alertar Caim. Caim, o pecado Já jaz se à assu- porta. é. Mas cabe a você dominar esse desejo. Pois é, ele Então, foi alertado. é isso aí, foi né? alertado. Provavelmente Ananias também foi alertado pelo E há uma- Espírito Santo. Verdade. né? Só que ele resistiu, Porque o Senhor, ele dá uma não? oportunidade. Antes. Com certeza. Ele teve avisa. tempo, um pecado pensado, organizado com a sua esposa. E veja o perigo do nosso endurecimento, irmãs e irmãos. A mulher foi, e ela teve oportunidade de, quando chegasse diante dos apóstolos, ter um temor diferente. Só que eu acho que eles tinham combinado, Mas né? eles combinaram tão ardilosamente, o coração se encheu tanto de engano, que ela chegou com a mesma dureza dele para ter o mesmo fim. Veja, às vezes o seu marido não está no caminho certo. Às vezes você, marido, está vendo a sua esposa tomando decisões que desonram a Deus. Mas você, na brecha por sua casa, é quem vai trazer livramento por sua casa. É verdade. Agora, se dois entrarem pelo mesmo caminho, o final é o mesmo. Né? Acabe se permitiu ser pastoreado por Jezabel. Então, em conluio, olha a desgraça que foi para o povo de Deus. Então, toda vez que um casal se une para o mal, olha o exemplo. E outra coisa, irmãos, as pessoas estão
com tanta falta de temor, mesmo diante de um mover extraordinário. Porque hoje, qual é o sonho da igreja atual? É ser como a igreja primitiva, né, irmã Miriam? Ai, aquela igreja e tal. Mas a igreja lá, maravilhosa, estava tendo um problemão desse. Olha para vocês verem a falta de temor. Aqui diz que quando nós mentimos às nossas autoridades pastorais, irmãos, nós não estamos mentindo a alguém comum. Nós estamos mentindo ao próprio Espírito Santo, porque eles são anjos da igreja que foram colocados ali em terra, atuando em nome de Deus. Então, muitas pessoas vão confessar muitas vezes aos pastores e na maior cara de pau, o pastor está perguntando para o cuidado da sua alma. E eles contam meias verdades. Como Ananias, retém parte. Olha o perigo disso. O pastor foi lá, irmão, quantas vezes você caiu? Caiu uma vez, o irmão caiu 20.000 vezes. Como é que foi? Não, ele conta só meias verdades. O diabo é o pai das meias verdades, porque para Deus meia verdade é uma mentira inteira. Então, olha o perigo, irmãos, que nós carregamos nessa aula, não é verdade? Então, como vocês acham, então, irmã Miriam, que a família deve se precaver para não entrar nesse enredo, nessa cultura da mentira? Ela tem que vigiar, né? Em cada detalhe, como nós temos filhos, nós estávamos até comentando de você olhar para o seu filho, você saber o que ele está dizendo para você, não pelas palavras, mas através do olhar. Você conhece o filho, do que ele está dizendo. Nós pais, nós devemos dar exemplos aos nossos filhos, né? De o que é verdade, o que é mentira, porque na palavra de Deus diz o sim, não. Né? Nós temos que carregar essa verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela seja como absurda, né? Na hora nós vamos ver a verdade, vai doer, mas é necessário a verdade, porque depois se você mentir, isso leva à destruição da família toda. Então, em todos os ambientes da nossa vida, é necessário a verdade, mesmo que ela seja dolorosa no momento. Mas é ali ainda como consertar todas as coisas. Aleluia. Né? Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que tem que estar sobre as nossas vidas, nos conduzindo. A verdade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. E é através da nossa vida, nós vamos espelhar sobre a vida dos nossos filhos, para que não haja mentirinhas nem mentironas. Porque começa assim, passando a mão. Não, só foi isso, não, só foi aquilo. Mas a verdade ela tem que ser falada. Né? Nós temos que sentar, conversar. Assim eu faço na minha casa com os meus filhos. Eles estão afastados dos caminhos do Senhor no momento. Mas eles devem obediência à nossa casa, a nós pais. A verdade, sempre a verdade, e não importa o que seja. São os princípios, né? São os princípios da nossa casa, né? Ela começa em casa. Depois, né, nós temos que ensinar a eles, para que eles possam ter maturidades, para que eles também não venham mentir, né, nos seus trabalhos, na escola, né? Tem muitos que estão estudando e eles têm companhias. E eu vejo que um dos meus filhos, eles são muito sinceros, mesmo afastado dos caminhos do Senhor, ele prega a palavra e ele fala a verdade. Mesmo que eu falo assim, mas a pessoa falou, eu falo assim, se encheu de fúria porque eu falei a verdade. Não, você está certo, você falou a palavra de Deus. Tem que ser falado a verdade. Aleluia. Amém. E olha, nós precisamos estabelecer em nossas casas a cultura da verdade. Nós precisamos ensinar nossos filhos, e na minha casa eu tento fazer isso também, estabelecer um padrão de punição. E eu falo para eles, pior do que o resultado é quando se encobre. Porque quando você erra, mas assume a consequência pelo seu erro, há esperança. Mãe, eu errei, eu quebrei, foi sem querer, mas eu fiz. Foi eu. Agora, quando você mente, você assume as consequências de levar a família inteira à ruína. Um membro da família engano, corre o risco dele levar toda uma família. Inclusive, agora a gente caminha, irmã Lisete, para um segundo personagem que a lição traz, que também trouxe ruína através da mentira para a sua casa. A casa do crente foi pensada como um céu na terra, onde a verdade governa a minha e a sua vida. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca Jesus de maneira sorrateira, vamos dizer assim, ela assume o risco de ser apedrejada. Uma mulher imunda, tocando alguém, não podia. Mas ela, quando Jesus perguntou, quem me tocou?
Ela disse, fui eu. Ela assumiu o risco do que poderia acontecer. Ela foi na fé que poderia ser curada. Mas ali, diante daquela multidão, muitas coisas poderiam. E hoje a gente não quer exposição. A gente quer tudo. Eu falo, mas só se for aqui. Se não for me expor. Você jura que você não vai? Então, assim, a gente está tão preocupado com a gente mesmo. E os filhos, muitas vezes, estão assim também. A gente vai passando esse comportamento. É reputação, né? A reputação desde pequeno. Sim. E aí os filhos mentem, a gente não castiga, vai mentindo, criando um comportamento. E daqui a pouco a gente não consegue mais, na verdade, corrigir esse caminho. Aí, meu irmão, Vira um só ciclo Deus. vicioso, né? Meus pais, minha mãe tinha ojeriza à mentira. Meu pai falava que tudo que ele odiava, o pior. Quantas vezes ele dizia assim, olha, eu vou tratar com você com compaixão, com misericórdia, porque você falou a verdade. A verdade desperta o que há de melhor em Deus. Então vai despertar em mim também. Porque você teve coragem de falar. Agora, quando eu tentava esconder, minha filha, aí o couro comia. É porque quebra a confiança, né? Não é? A mentira quebra a confiança de quem. Exatamente. Né? E quantas Acredita. famílias, não é? Quantas famílias Laços, né? quebra laços. Quantas famílias Né? e família pode falar que se ruíram a partir da mentira, Muitas famílias. sangrando. Tem pessoas que nos procuram por causa de medo de falar a verdade. Pessoas são destruídas por causa de coisas bobas. E isso depois, para você depois remediar, isso leva um bom tempo para construir de novo. Então, nós que somos família, nós temos que educar nossos filhos, como trazer a verdade. A Renata estava falando da sua infância, eu estava lembrando aqui que quando a minha mãe ela saía para costurar, eu e meus irmãos ficavam em casa. E sempre alguém aprontava, onde nós três, somos em três, Jonas, Rose e eu. E sempre a gente ficava olhando para o outro. Se você não fizer isso, eu vou contar para a mãe. Chantagear. Era uma chantagem. A gente falou, se você não fizer tal coisa, eu vou contar. Eu vou contar. Ou então eu falava, eu vou contar aquilo. E até hoje a gente ri disso. Né? Minha mãe falou assim, eu vi vocês falando alguma coisa assim, mas ela sabia, minha mãe sabia que tinha alguma coisa que tinha acontecido. Como não era muita coisa assim, ela não Era perguntava. grave, né? Quando a gente derrubava a lata de leite ninho, essas coisas a gente escondia, porque era uma coisa cara na época. Então, ficava entre nós três, mas sempre a gente ficava naquela chantagem. E isso é uma das coisas que pode atrapalhar o relacionamento. Sempre, por causa de uma coisinha, isso pode levar até você adulto. Através das mentirinhas, você vai aumentando as mentiras, você não confia mais. Eu vejo também a atitude comportamental da gente é terrível, né? Porque o medo gera muita mentira, né? O medo de confessar. Se a gente for pegar lá no Éden, foi a mesma coisa que aconteceu, né? Se Adão tivesse de primeira mão, né, confessado, né? Porque quando Deus chamou Adão, não chamou foi Eva, né? Ele poderia ter expressado, né? Ele não poderia ter se escondido, mas muitas das vezes o medo nos leva a mentir. Mas quando a gente tem a noção de quem nós somos e quem nós servimos, porque a palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo. Então, o medo de confessar o nosso pecado faz a gente padecer. Quantas pessoas padecem emocionalmente por medo de confessar uma culpa? Então, a visão de compreensão que Deus tem a respeito de nós é de misericórdia mesmo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, assim como Ananias e Safira, todos nós estávamos fulminados. É isso aí. Né? Porque o medo, muitas das vezes, provoca na vida da gente a sensação de omitir o fato para alcançar compaixão e misericórdia. Né? Então, isso é muito interessante. E quando a gente vê que a palavra de Deus nos orienta a se sujeitar a Deus, né, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, essa sujeição, né, a Deus nos arremete a um compromisso muito sério com a sua palavra. Muito sério. Né, a ponto de abnegar, de desistir de determinadas coisas em busca dessa sujeição. E é o grande desafio para nós cristãos, Renata. É o grande desafio. É o grande Por isso que a gente desafio. não pode negociar e tem que ter muito em vista a verdade. Porque se a gente titubear, mentir é a coisa mais fácil que existe.
É muito fácil, porque de regra para o crente, principalmente o crente fiel, a mentira não vai surgir como algo pensado, maquinado, talvez, como foi o caso de Ananias e Safira, que deu tempo de ali, de planejar, de arquitetar de forma sorrateira. Não, muitas vezes você se depara com uma situação que às vezes para livrar você a sua imagem naquele momento, diante de pessoas, você mente. Então, olha o perigo de muitas vezes, se a gente não tiver muito em mente que a verdade, ela afeta agora a nossa nova natureza. Nós precisamos, como o apóstolo fala, nos despirmos da velha natureza e nos revertimos da nova. Porque se nós não tirarmos, nos despirmos, a mentira será uma prática. E o pecado não é mais, a prática do pecado não é mais uma realidade na minha e na sua vida. Nós vencemos, nós não somos mais escravos nem do pecado e nem do medo. Nós lançamos luz sobre os nossos pecados. E olha que importância, né? Nós temos os nossos pastores na nossa vida para nos confrontarmos como Davi foi confrontado por Natã. Sim. Davi fez tudo aquilo e quando a história é contada, ele não se percebeu como aquele homem. Natã teve que apontar o personagem dedo, principal, né? não é? E dizer, esse homem é você, Davi. Às vezes são os nossos pastores que vai apontar o dedo para nós e dizer, Renata, essa é você. Então cabe a mim fazer como Davi fez. Olha o Salmo 51. Ele se viu pecando contra o céu e contra Deus, quando ele cai em si. Mas quantas vezes nós somos confrontados da nossa hipocrisia, da nossa mentira, porque o hipócrita vem dessa palavra grega justamente da representação teatral, do uso de máscara, da dualidade de caráter, de identidade. E quantas vezes nós somos na igreja bancando o ator? Engraçado que o inverso disso é sincero, né? Sem cera. Não é verdade? Sem E cera. a gente tem o vaso todo emendado e não está percebendo, não é verdade? É verdade. Então, que alegria ver que essa lição nesta manhã está nos convidando. Talvez você tenha que corrigir a rota. Talvez você fale, Renata, meu marido é enjoado, minha esposa não é o que eu queria que fosse, então eu tenho que mentir, tenho que fazer isso. Então, que nós possamos essa manhã refletir, pedir a Deus sabedoria para articular o nosso lar de maneira sábia, mas que a gente não caia em laço de iniquidade. Que sabedoria é uma coisa, mentira é outra coisa. Porque por trás da mentira há uma intenção egoísta de proteger a si mesmo. O mentiroso não está preocupado com mais ninguém, né, irmã Elizabeth? É verdade. Ele está preocupado só consigo e com a sua reputação. A única motivação, irmã Miriam, pela qual a verdade não é falada é eu estar preocupada demais com a minha reputação. Se a irmã Miriam descobre isso, ela não é mais minha amiga. Se a irmã Miriam descobre isso, ela não vai mais confiar em mim. O que ela vai pensar de mim? Então, veja, o diabo nos coloca amarras. Todo mentiroso, todo pecado não confessado está escondido debaixo de um pano pesado da mentira. Dante, quando escreve no seu 8º círculo do inferno, ele retrata a figura dos hipócritas como se eles fossem os homens vestidos de capas douradas lindas. Só que essas capas eram feitas de chumbo. E eles gritavam o grito do peso, capa pesada da eternidade. Porque a hipocrisia é um peso para quem carrega. Ela exige energia para enganar, energia para parecer o que você não é. Então você não pode ser tratado. Mas nessa manhã, né, irmãs, é um convite a todos nós abandonar, né? Abandonar. A palavra diz que aquele que abandona, né? Aquele que arrepende. deixa, se arrepende, alcança misericórdia. Então, há misericórdia. Em Jesus há misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Então fala sobre Acã, irmã Elisete. Você ia falar sobre esse personagem, né? Que a Bíblia nos retrata lá, quando está tratando da história de Josué. O que esse personagem Acã tem para nos ensinar nessa lição que fala sobre mentira? Renata, nada de bom, né? Ao inverso, como a gente viu desde o início, tanto Acã como Ananias, a peça fundamental era as esposas, talvez. Né? Então eu vejo, em contraponto a esses dois personagens, Nabal e Abigail. O exemplo de uma mulher que mudou uma trajetória, né, de morte muito grande. É isso aí. Dentro do ciclo daquela família, porque Davi estava disposto a matar todos, não deixar nem as crianças. E ela foi à frente para interceder, para mudar aquela situação. Né? Então, tanto o mesmo sentimento que se apoderou de Ananias, se apoderou de Acã.
que foi a cobiça. Né? A cobiça é um pecado tremendo na vida da gente, né? E que desencadeia outros e outros e outros pecados. Né? Então eu vejo a vida de Acã, né, não muito diferente da vida de Ananias, porque todos dois tinham algo em comum, a cobiça. Né? Você vê que Deus tinha dado uma ordem que não era para trazer nada de Jericó. Só que quando ele viu aquela capa, aquela cunha, né, então suscitou nele o que ele tinha mais, né, mais propenso, que era a cobiça. Né? Então a Bíblia não fala, como Pedro falou, de Safira. Mas a gente sabe, se ela morreu junto, é porque ela também estava combinada com ele. Então, mais uma vez a gente vê o quão importante é o papel da esposa na vida dos homens, né, dos maridos, dos filhos, né? E às vezes a gente, por um excesso de proteção, muitas das vezes a gente tenta aplacar determinados tipos de consequências. Às vezes os filhos, eu errei isso muito na criação dos meus filhos, né, filho homem, né? Porque como é homem, dependendo da circunstância, o choque com o pai, né, vai trazer uma turbulência muito grande. Então, determinadas coisas a gente vai tentando encobrir para não trazer uma tragédia maior. Mas no final o dano é certo também, né? Vai trazer danos de relacionamentos. Então, eu vejo que Acã, Ananias, o bem comum entre eles era a cobiça, né? E o que fez com que eles desencadeassem a mentira, o engano, né? E todos nós, né, se não vigiarmos, todo ser humano corre o risco, porque o pecado sempre é essa capa que exerce essa atração sobre nós. Sim. Acã sabia que era amaldiçoado. Havia, como nós temos através da palavra, uma ordem de que aquilo não pertencia ao povo de Deus. Que aquilo estava debaixo de juízo, de maldição. Mas ainda assim ele quis trazer para casa. Renata, mas eu não trouxe capa para minha casa. Eu, no lugar de Acã, não faria isso. Mas às vezes você com um comportamento de mentira na sua casa, às vezes de orgulho, às vezes um pornógrafo dentro de casa, às vezes uma adúltera. Quantas mulheres hoje assumindo relacionamentos ocultos na internet? É uma coisa que nós estamos vendo muito. É a hipocrisia. A né? hipocrisia. É a cunha e a capa que a gente É está a trazendo. cunha e a capa. A gente tá trazendo, Aonde né? é que, curiosamente, elas foram escondidas? Debaixo da tenda. O pecado do crente, naturalmente, não é para ser exibido e falado. Crente, quando comete pecado, todo pecado não confessado está debaixo do manto da mentira. Você está escravizado, como disse Dante, por essa capa dourada de chumbo, É um que fardo, pesa, né? é um fardo que você está carregando. Então, que nessa manhã o Espírito Santo, na verdade, traga sobre nós o perigo de nós estarmos levando para nossa casa anátema, pecado, maldição. É verdade. Porque o pecado já foi julgado por Deus, ele vai atrair o juízo de Deus. Só que aí é uma questão interessante. Embora no mesmo barco nós possamos sofrer algumas consequências em comum, marido, mulher, filhos, Sim. mas a Bíblia fala que Deus não conta o justo com o injusto. Sim, verdade. Deus separa, faz distinção entre o justo e o injusto. Então veja, quando foi o caso lá dos filhos de Coré, eles não foram julgados, pelo contrário. Foram cantores, salmistas ali, tremendos, os filhos de Coré, os coraitas. Então veja, que coisa mais linda foram os filhos de Coré sendo poupados. Porque você lê o salmo deles e fala, como que pode os filhos que tinham um pai daquele ter um coração daquele? Olha que coisa linda. Então, às vezes, eu quero dizer para vocês que vale a pena ser fiel, mesmo que o cônjuge não seja. Vale a pena você ser fiel ao seu Deus, mesmo que os seus filhos tomaram a decisão de não ser. Porque Deus, na hora que a terra se abrir, vai fazer distinção. Então, no dia do julgamento, vai fazer, às vezes, a misericórdia. Porque, às vezes, eu li um comentarista que disse que se fosse aplicar, irmã Miriam, a mesma lógica, hoje, o Senhor fosse fazer para todo mundo que fez lá, toda a igreja, nos fundos, ia ter que ter um cemitério. Sim. E todo pastor ia ter que ter um agente funerário. Porque a quantidade de crente hipócrita, que às vezes o pastor está ouvindo, ele sabe que ele está falando mentira, só ia levando os corpos. Não ia ficar poucos, não é verdade? Mas isso, é claro, é só uma brincadeira que ele fez, esse comentarista, mas é para mostrar que hoje você não sai carregado assim. Mas o pecado está julgado do mesmo jeito. E é a morte eterna. Essa é a pior. Lembre-se quem é o pai da mentira. Irmã Miriam, hoje, como então
o contexto disso, da família para a igreja, como que uma família contaminada pela mentira traz esse contexto de descredibilidade para a igreja? Esse pecado traz maldição, né? Naquela época, né, trouxe maldição na família, por causa de Acã, né? Então, traz maldição. Amém. Traz maldição. E eu falo, quando a gente disse no início, Acã, os filhos de Acã estavam com ele. Eles poderiam ter aconselhado, eles terem falado, não vamos fazer dessa forma, né? E eles foram destruídos juntamente com o pai, né? Ele podia aconselhar, divertir, exortar. Da mesma forma, nós mulheres podemos fazer isso. Onde estiver o erro, com os nossos maridos, nós vamos conversar com os nossos maridos, colocar os pingos nos i certinho, para que nós não possamos fazer dessa forma errada, né? Assim como fez essa família e acabou sendo destruída. E acabou que prejudicou o povo de Deus, né? E no tempo de hoje, nós vemos que acontece do povo de Deus, né? Mas a gente, e através da palavra de Deus, nós somos confrontados, né? Através da palavra que o pastor tem pregado. Quantas pessoas que dão tantas desculpas mentirosas para não vir aos cultos, né? Nós vemos no dia de hoje, por meras coisas bobas, né? Não participar dos cultos, não participar dos eventos da igreja. Outros. Então, assim, há vários tipos de desculpas, né? Que isso às vezes, é hipocrisia, né? De falar dessa forma. Como é que o nosso pastor fala? Quando o nosso pastor desonesto. É desonesto. É desonesto. Uma desculpa, né? Como E diz hoje, né? em São Paulo, a desculpa amarela, né? E hoje, né? Hoje a investida de Satanás nas famílias, né? Ela é muito grande, está pesada. E como a irmã Miriam colocou, nós, né, enquanto mulheres sábias, que está, né, direcionando os filhos, principalmente, se levantando como uma proteção mesmo espiritual, né? Nós ouvimos uma mensagem domingo, né, do nosso pastor, poderosa. Foi uma reflexão assim, despertando nós, enquanto mães, a responsabilidade que recai sobre nós, né? E essa lição tem tratado dessa hipocrisia, dessa mentira, desse prejuízo, que a responsabilidade está nas nossas mãos. Né? Então, hoje, tantas coisas são oferecidas para os nossos filhos. Né? Estou falando filhos, criança até a fase que nós vamos ser filhos sempre. E nós, mães, se não se levantarmos com esse olhar, né, que a lição vai falar aqui, é oração, vigilância e a palavra de Deus, os nossos filhos vão ser pegos, né, pelo engano e pela mentira. Bom, queridas, então, o que a gente pode ver interessante mesmo é a autoridade de Pedro em confrontar a mentira de Ananias. E muitas das vezes a gente não busca em Deus essa autoridade para confrontar determinados comportamentos, até mesmo para ajudar a pessoa que está cometendo esse comportamento. Então, que essa autoridade venha sobre nós nesses últimos dias, porque a palavra de Deus fala que quando for se aproximando aqueles dias, nós devemos uns aos outros nos consolar e nos advertir uns aos outros. Então, essa autoridade que o Espírito Santo deu a Pedro, nós também precisamos de ter para confrontar o pecado. Né? Porque muitas das vezes a gente, com medo de ferir aquela pessoa, com medo de não magoá-la, então a gente está permitindo que aquela pessoa seja levada ao inferno, né? Porque a gente está com medo de confrontar o pecado, não confrontar a pessoa, porque o que Pedro fez foi confrontar a atitude dele com relação, né, aos bens que ele estava omitindo. Era dele. Pedro falou, olha, não é seu. Né? Não estava no seu poder, não estava na sua decisão de quanto você ia dar ou não. Então, Pedro trouxe uma reflexão para ele do comportamento. E muitas das vezes a gente se omite nessa autoridade de confrontar a pessoa que está atuando desse jeito, mas que Deus possa nos despertar para isso, né?
Eu vejo nessa fala da irmã Elisete, algumas vezes que a gente vai aconselhar algumas pessoas, algumas irmãs que nos procuram, e de repente eu começo com uma oração com elas, para começar. E eu falo assim, irmã, quem vai conduzir essa conversa é o Espírito Santo de Deus. E de repente o Senhor dá uma palavra. E essa pessoa, ela fica assim, com o olho desse tamanho. Mas é porque, amados, nós todas, né? Nós todas mulheres, temos que ter o Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor nos dê o discernimento. E que o Senhor nos dê essa autoridade para falar, para confrontar o erro. Aonde está o erro. E o Espírito Santo conduz aquela conversa e te dá, como que eu posso dizer, as diretrizes do que a pessoa precisa fazer na sua casa, na sua família, né? E nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não deixamos o Espírito Santo de Deus entristecer dentro da nossa família, né? Como esposa, como filho, como membros, né? da casa do Senhor, né? Porque se o Espírito Santo de Deus entristecer, tudo isso aí vai começar a não dar certo. O Senhor, Ele é o centro da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. E a mentira, ela tem que cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Não fazer da mentira um estilo de vida, como muitos têm feito. Prega uma pecinha aqui, não põe os paninhos aqui, e não é dessa forma. E isso acumula, né? A mentira não é nossa amiga. A mentira não é uma parceira. Ela é algo que você carrega, que está decretando a sua morte, olhe lá, de sua família. Então é tempo da gente nos arrependermos dos nossos caminhos de pecado. Nós mães, como foi dito, nós temos uma responsabilidade enorme, porque somos edificadora. Ninguém edifica debaixo de mentira. Mães mentirosas são tolas, insensatas, e elas estão engajadas em destruir suas famílias. Não importa o discurso que você tenha, não importa se você está na igreja, se você é uma mãe que mente, que dissimula, a sua casa está na rota da destruição. E há uma pesquisa, né, que eu vi essa semana passada, me mandou, que 75% dos filhos seguem a fé das mães. Então, olha a nossa responsabilidade, não só no critério da religião, mas na solidez da fé. Então, a responsabilidade. Por isso que o feminismo tem sido tão avassalador no meio da igreja, porque ele tem roubado as mulheres desse papel de edificadoras, tem enganado as mulheres para que elas coloquem os olhos em outras coisas e não naquilo que é a verdade da palavra de Deus, porque a palavra nos confronta. A palavra é um espelho que nos mede misericórdia. E quando a gente, como normalmente a gente não consegue se perceber tão perverso como nós somos, Deus usa nossos pastores, que vai nos exortar, irmãos, e nós vamos ter que suportar, porque eles estão vendo que não está, como Davi não viu, não está às vezes ao alcance dos nossos próprios olhos, o Senhor vai usar. E eu tenho para te dizer uma coisa, no nível que o Espírito Santo está atuando, não é porque a nossa igreja é melhor, não. Aonde o Espírito Santo estiver atuando nesse nível, os pecados têm vindo à tona. Então, cuidado, que você tenha a oportunidade de falar, né, como Davi disse lá no Salmo 32, ele mesmo disse, confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, e o Senhor perdoou os meus pecados. Então, não encubra mais, procure suas lideranças, confesse os seus pecados, se dispa dessa velha capa e assuma a verdade, não é? Como essência de vida. Cristo é a verdade. Nenhum crente nascido de novo pode viver carregando essa capa da mentira. Uma hora ou outra, ela vai dar em morte. Tirar o peso, amém? Né? Nós vamos chamar agora um momento muito especial. Irmã Elizabeth, qual é o momento agora? É o momento da oferta. A oferta. Você vai ter a oportunidade de ofertar para esta grande obra. Você pode, pelos nossos meios, né, do Pix, PicPay, ou pode trazer aqui também na igreja. E nós temos também a campanha, né? Os mil valentes. Nós também convidamos você para participar desse grande projeto, que é adquirirmos este grande terreno aqui, né? Amém. E fazermos mais uma obra para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir esse louvor lindo, então, enquanto você faz sua contribuição em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás
vamos estar concluindo essa lição, carregando hoje que a nossa casa, que a nossa vida seja um memorial, seja um altar da verdade. Então, que nessa manhã, deixar as meninas se despedirem aqui com uma conclusão rápida para as nossas famílias, para que a gente esteja encerrando. Irmã Miriam. A conclusão dessa lição, ela me ensinou muitas coisas. E aqui na conclusão, fala que a Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E o caminho da verdade é sempre melhor. Que nós possamos estar na verdade do Senhor, na verdade do Espírito Santo de Deus. E edificados nossas casas, nossas famílias, na verdade de Jesus Cristo. Amém. Irmã Elizabeth. Para concluindo a minha participação, vou dizer o que diz lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Amém. Amém. Eu também queria agradecer a Deus a oportunidade de dividir esse assunto tão maravilhoso, tão edificante, né? Eu queria também deixar um versículo que diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios. Né? Aqui eu acho que todo mundo recebeu muito conhecimento, né? Assim, as advertências que a palavra nos trouxe hoje, né? E que a gente possa comprar a verdade a preço de ouro, né? Amém. E que Deus nos dê condição de vencer a nós mesmos, porque o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Meu Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós. O maior inimigo é aquele que a gente está vendo no espelho, né? É verdade. Dormindo com o inimigo, literalmente, né? É verdade. Irmãos, então, que nós possamos, refletir sobre tudo que foi dito aqui hoje, fazer uma autoanálise. Se nós não estamos aí patrocinando uma espiritualidade falsa, que não condiz, não quer dizer que nós estamos vivendo ao nível que nós professamos, não. Todos nós estamos aquém. Estamos na luta. Estamos sujeitos, Estamos na peleja. Não quer dizer que a gente não vai, muitas vezes, quase naufragar, vamos tentar, vamos ter dificuldades e fraquezas. Mas o perigo é de eu tentar promover aquilo que eu não sou. Me esconder minha fraqueza, promovendo algo que é forte, que é nobre, quando na verdade é só uma capa sobre as minhas fraquezas. Então vamos ser tratados, que Deus use nossos pastores, nossas lideranças, para nos auxiliar nesse caminho. Se você tem algo a confessar, procure seus pastores, suas lideranças, mas seja livre nesta manhã. Amém. Agora a irmã Miriam vai orar para nós nos encerrarmos, e você visitante que esteve conosco também, foi uma honra ter você conosco. Que Deus abençoe todos vocês, sua casa e sua família. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, nesta manhã, por esta aula abençoada, Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa Graças estar te sobre damos. as famílias, Senhor, de cada irmão, Senhor, que está, Senhor, entendendo esse mover, Senhor, do Teu Espírito através dessa lição, Senhor. Que o Senhor Deus possa estar sobre os lares, que a Tua presença seja, Senhor, sobre eles. Guarda, Senhor, livra, Senhor, desse pecado, Senhor, da mentira, mas que haja verdade, Amém. que haja, Em Senhor, nome de autoridade Jesus. do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa mover, Senhor Deus, as alegrias nos corações, que haja a Em nome de verdade do amor de Jesus. Deus, que haja verdade, Senhor Deus, para que possam, Senhor, estar diante de Ti, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo possa se alegrar, Senhor, com cada um de nós, ó Pai, que a Tua verdade venha permanecer em nossos corações dia após dia, Senhor, porque o Senhor é aquele que prevalece para todo sempre. Nós te louvamos Jesus. e te agradecemos por este momento, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, um excelente domingo. Nos vemos Tchau, logo tchau. mais no Tchau. culto. Deus abençoe. Amém.